Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez reunidos com o objetivo de conversarmos um pouco mais a respeito da doutrina dos Espíritos. Como é de praxe, iniciamos sempre os nossos trabalhos com uma prece. Por isso, nós convidamos a todos a fecharmos os olhos, a elevarmos os pensamentos ao alto, e que possamos todos nós, nesse momento, mentalizar a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade que nos ofereces na noite de hoje. Graças te damos, amigo maior, pela certeza que tu nos proporciona através dos teus ensinamentos, através dos teus mensageiros de amor, que aqui estão, junto de cada um de nós, em teu nome, a nos auxiliar. Permite-nos, Mestre amado, a compreensão necessária, o entendimento da palavra, que por sua vez precisa e deve ser útil, fácil, simples, conforme são os teus ensinamentos. E assim, Mestre amado, confiantes na tua presença entre nós, na tua assistência incondicional, suplicamos o teu consentimento para, em teu nome, iniciarmos os nossos estudos da noite de hoje. Muito bem. E nos cabe hoje conversarmos um pouco a respeito da obsessão e da desobsessão. Entretanto, antes vamos ler um pequeno trecho do Evangelho, lá do capítulo 18, para a nossa reflexão inicial. Nos diz o texto, como título, muito se pedirá àquele que muito recebeu. E no item 10, o texto começa dizendo assim: o servo que soube da vontade de seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido de sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas aquele a quem mais coisas se haja confiado. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 47 e 48. E o texto do Evangelho segundo o Espiritismo continua no item 11, dizendo: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecados. Mas agora dizes que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39 a 41. E ainda, no item 12, o texto nos diz: principalmente ao ensino dos Espíritos, é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentre destas, quantos há que não o leem? E, entre os que o leem, quantos os que não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens.
o ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados e iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que recebem, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar, nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhes toquem no coração, que não se torna nem menos bom, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meio tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis, são se persistirem no mal, porque muitas vezes escrevem na sua própria consciência e por, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escrita por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Palavras do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa reflexão inicial. Muito bem. E como disse, nós conversaremos hoje um pouco sobre a obsessão e desobsessão, pois esse é o nosso trabalho dirigido aos dias de hoje. E hoje dando início também à desobsessão coletiva dos irmãos trabalhadores. E a obsessão para nós espíritos devia não ser uma novidade. Entretanto, por mais que estude, por mais que leia, por mais que busque, sempre encontra, sem exagero, certas nuances novas, textos diferentes, ideias a serem exploradas, reflexões a serem feitas, quando muitos de nós já imaginam ser a obsessão uma coisa já esclarecida. E não é, pois, apesar também de sabermos que ela existe desde os primórdios, desde a tenridade da humanidade até os dias de hoje, não ainda é uma coisa em si. Pior ainda, pouco aceitável por parte do mundo. Aliás, muitas das vezes é comum a gente escutar que isso é coisa de espírita ou coisa de espiritismo, como se a obsessão fosse uma realidade experimentada ou inventada pela doutrina dos espíritos. Coisa que nós sabemos perfeitamente que não é. Até porque, como dissemos, ela existe desde os primórdios. Desde a tenridade da nossa realidade existencial aqui nesse planeta. Porque ela se prende exatamente à influência de um ser sobre outro. E nós, por natureza, somos seres sociáveis. E aí está o grande detalhe que muitos de nós ainda não se apercebeu. É a nossa condição de sociabilidade que nos leva, muitas das vezes, a influenciar, a sugerir, a orientar, a negar, no meio onde a gente vive. Mas, Silvio, a condição social não é uma coisa normal? É. Muito natural. Aliás, nós estamos aqui para nós nos associarmos uns aos outros. E assim podemos evoluir. Porém, quando fazemos isso de forma negativa, perniciosa, egoísta, interior, estamos dando início ao processo da
obsessão. E aí nós vamos encontrar, sem exagero, muitas controvérsias. Porque faz parte da realidade humana as controvérsias. Como seres inferiores que todos nós ainda somos, estamos nos alimentando das nossas controvérsias. Controvérsias essas que não podemos dizer que são privilégios dos dias de hoje. Já a época do Cristo, a própria história conta. Muito se viveu de controvérsias. Para não citar todas elas, apenas uma. Iniciamos lembrando a passagem de Mateus, lá no capítulo 7, no versículo de 3 a 5, onde o próprio Cristo deixou registrado que nós temos muito mais facilidade de ver o argueiro do olho do nosso irmão do que a trave que muitas das vezes não cobre aos olhos. E é isso que muitas das vezes nós estamos a fazer, sem dar-se conta de alimentar para si próprio grandes obsessões, verdadeiros processos obsessivos, olhando as particularidades daquilo que está diante de nós, dos argueiros que existem, que é comum, afinal de contas, nós somos criaturas ainda em evolução, não é? Os erros deles, ou os erros deles. Entretanto, a trave que cobre os nossos, muitas das vezes, não admitimos que exista tal realidade. E ainda, para registrar que a obsessão, como a desobsessão, é uma realidade que nos acompanha desde os primórdios, nós trouxemos outra passagem de Mateus, no capítulo 7, no versículo 21 a 22, onde lá está registrado: nos disse o Cristo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o que é que Jesus resiste a isso, não uma grande controvérsia? Muitos que se dizem religiosos, a história conta, a história mostra. Não é privilégio de outros, de nós outros, de nós espíritos. Né? A maioria das religiões, aliás, podemos dizer sem exagero, todas elas, inclusive nós espíritos, vivemos as nossas controvérsias. Muitas vezes, pregando a palavra do Senhor. E Jesus já nos alerta que não serão aqueles que simplesmente utilizam-se da palavra religiosa que entrarão no reino dos céus. Mas se ninguém vai para o reino dos céus, porque o céu não existe. Sim, mas Jesus naquela época não podia falar em sintonia, em vibração, em condição positiva, em realidade, em harmonia. Tinha que falar em coisas negativas e positivas. Céu e inferno. Então, os termos ali apresentados estão relativos a uma condição existencial de 2000 anos atrás, para que nós pudéssemos compreender. Mas continuemos. No item 22, Jesus nos diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em expulsar demônios, não podemos entender de outra forma que não a desobsessão. E quem é que pratica efetivamente a desobsessão de forma objetiva, clara, simples, aberta, conversada, dialogada, simples, além dos espíritas? Então esse recado que Mateus registrou no Cristo nos toca diretamente. Muitos de nós espíritas, ao desencarnarmos, vamos despertar no umbral e vamos ter grandes surpresas. Mas eu fui espírita, eu trabalhei, eu fiz companhia aquilo, eu distribuí sopa, olha, eu estava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo lá no céu. Mas apenas como Cristo nos alerta, repetindo a palavra do Senhor, sem estar na sua verdadeira sintonia. Mas isso aqui é só para resistir à existência das controvérsias e da obsessão desde a época do Cristo. Serve para a nossa
reflexão nos dias atuais, com certeza. Mas o propósito maior era demonstrar que existe, na própria história contada pela humanidade, a existência da obsessão e desobsessão. E na grande verdade, o que acontece é que nós estamos como que verdadeiros cegos. Muitos de nós seguindo uns aos outros, acreditando muitas das vezes estarmos fazendo as coisas certas, buscando seguir a palavra do Senhor, não estudada, não aprendida, não esclarecida, mas porque ouviu de alguém dizer, porque ouviu alguém repetir, porque algum orador eloquente falou muito bonito, fez uma palavra ou uma palestra belíssima, e nós, via de regra, nos encantamos com uma boa palestra. Quem é que não se encanta? Entretanto, na condição doutrinária espírita, existe um princípio fundamental, que aí me faz lembrar uma palestra que escutei, sem exagero, há 45 anos atrás. Essa palestra, para mim, foi tão significativa. Após 45 anos, ainda me lembro dela. Lá na Federação Espírita, aqui na João de Barro, Federação Espírita Pernambucana. Palestra proferida pelo médium e orador Ciro da Penha. Não sei se algum dos presentes chegou a conhecer Ciro. Hoje, pelo que me contaram, ele já se encontra desencarnado. Mas eu gostaria de fazer das palavras de Ciro as minhas nesse momento. E repetir para todos. Algo que de forma semelhante Herculano Pires nos trata, lá na obra Ciência Espírita, que trata das suas implicações terapêuticas. Herculano Pires, assim como Ciro, nos disse, de formas diferentes, naturalmente, que entre tantos outros motivos para a não cura na realização da terapêutica que nós pretendemos realizar ou praticar, está justamente a ignorância doutrinária. Muitos de nós estamos aqui na casa espírita buscando a cura. Natural, nós somos seres imperfeitos. Todos nós temos carências, se não é a obsessão, é qualquer mal de ordem social ou física. Muito comum isso. Até porque o Cristo foi que curou para essa cura. E nós estamos aqui em nome do Cristo, tendo nele um modelo, um ideal. Poderia ser de forma diferente daquilo que realizamos aqui dentro de nós. Se não a cura física, mas a cura espiritual. Mas Ciro dizia, objetivamente, para todos nós gravarmos, nunca mais esquecer, pelo menos comigo funcionou. Não acredite em mim, faço as palavras do Ciro, as minhas palavras nesse momento. Não acreditem em mim. Como também não acreditem em nenhum orador espírita. Aceite as informações que nos são trazidas na tribuna espírita. Reflita, busque compreender, busque estudar, para ver se aquilo que nós estamos dizendo tem fundamento. Porque senão nós vamos estar como cegos, seguindo cegos. É isso que nós começamos a expor nesse momento de ideia. Ciro me marcou nesse momento. Como é que um orador vai para uma tribuna espírita expor ideias filosóficas sobre uma determinada filosofia e pede para que todos não acreditem nele? É interessante, marcou fortemente. Talvez por isso eu tenha ido buscar um pouco o que a gente aprendeu até hoje na doutrina espírita. Não me limitar, era isso que ele sugeria, às ideias expostas na tribuna. Não que seja falso muito o que se diga na tribuna espírita, mas que cada um de nós
Devemos aprender e saber no que acreditar e por que acreditar, para que não sejamos cegos seguindo cegos. É isso que nos fala o próprio Cristo. Num dado momento, vamos lembrar dessa passagem. Então, é isso que nós repetimos nesse momento. É fundamental para nós, não só dito pelo Ciro da Penha, como também pelo Herculano, que a ignorância doutrinária não vai nos levar a lugar nenhum. Vamos estar, como Dantes, frequentando o ambiente ou o templo religioso, recebendo um passe sem saber por que está sendo, por que está recebendo, ou se é tal ideia ou tal informação sugerida da tribuna tem fundamento, ou se o procedimento ou o proceder dentro de determinadas casas espíritas estão adequadas. Lamentavelmente, eu tenho encontrado vários equívocos. E aqui não estou julgando ninguém, nenhuma casa espírita, tampouco qualquer irmão. Mas para que nós, quando acreditarmos nessas verdades, ou naquilo que acreditamos ser verdade, nós saibamos se é verdade ou não, se tem fundamento ou não. Se nós buscarmos a nossa cura, a nossa ignorância é o que vai prevalecer. O próprio Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitos de nós está vindo à casa espírita quase todos os dias. Não porque eu já me sinto melhor, já estou mais aliviado, eu me sinto bem. Lá eu encontro um monte de gente conhecida, um monte de gente amiga. E aí eu vou dar passo. E aí eu vou doutrinar, e aí eu vou fazer campanha. E esquecemos do principal, o motivo que nos trouxe aqui. E qual foi o motivo? Não, a dor de cabeça passou, o mal-estar, os pesadelos, a obsessão, eu fiquei bom. Não. Você passou os sintomas. Você pode não ter se curado. A ignorância doutrinária, como sugere o Herculano Pires, lá na obra Ciência Espírita, que nós deixamos como sugestão para a leitura, que é um livro extremamente rico e esclarecedor, é o que faz de nós vítimas, em primeira instância, de nós mesmos. Em segundo, daquela situação: não, eu preciso ir para a casa espírita, porque hoje o bicho está pegando. Não, eu tenho que tomar um passo para poder me aliviar. E aí você não conhece nem as causas, nem as situações que lhe provocou tal realidade. E acha que a casa espírita é que é a condição de lhe proporcionar, quando na verdade a cura está dentro de cada um de nós. Ou nós realizamos ou processamos esse trabalho interiormente de esclarecimento, de entendimento, de compreensão da verdade, ou simplesmente não vamos nos ajudar. Os próprios espíritos superiores nos dizem: acrediteis em Deus, mas sabendo por que deveis acreditar. Acrediteis em nós, no caso dos espíritos, mas sabendo dos nossos propósitos. O João, o evangelista, já disse claramente, lá na sua primeira epístola, ele disse objetivamente: não acrediteis em todos os espíritos, antes buscai se eles vêm de Deus. Ou seja, João não podia dizer que estudasse a doutrina, porque não existia livro naquela época suficiente ou aberto para a comunidade em geral. Mas sim um referencial de Deus que era ensinado pela igreja da época. Nós hoje repetimos a palavra do Ciro, a palavra do Herculano Pires, a palavra de João. Estudem, meus irmãos, esclareçam-se para saber o que estão fazendo e não repetindo simplesmente o que os outros estão repetindo. Porque vamos estar iguais a cego, sendo guiados por cegos. E se não tivermos a responsabilidade de estar orientando a outros cegos também, que é mais grave ainda. E aí lembramos a passagem de Mateus, no capítulo 15, versículo 13 a 14, quando ele nos diz: então, aproximando-se dele,
Disseram-lhe seus discípulos: sabeis que ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada toda a planta de que meu Pai Celestial não plantou, deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Ou seja, o destino do cego que conduz outro cego, aquele que não procura se esclarecer, aquele que não procura entender a sua realidade existencial, aquele que segue uma doutrina sem entender a profundidade dessa doutrina, sinto muito, dá igual a outro cego buscando o caminho do fosso. Palavras de Jesus não são minhas. Estamos aqui apenas repetindo um pouquinho daquilo que a gente aprendeu. E só para lembrar rapidamente quem eram os fariseus a que Jesus se referia, eles eram aqueles pseudos religiosos que tomavam parte nas controvérsias religiosas. Serviços cumpridores de práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigo dos inovadores. Afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Ou seja, são justamente aqueles religiosos que estão na prática religiosa para necessidade da conquista social, do domínio, da posição, da imagem de si, da força que querem ter. Porque esse é um dos grandes cânceres da humanidade. A necessidade que o homem tem de ser reconhecido. Não entendendo a criatura relativa que ele ainda é, pequeno e modesto, relativo a uma condição existencial momentânea, ao abraçar aquilo que deveria ser uma grande verdade, a lhe nortear, abraça-se como se dela quisesse dominar, possuir, ser dono, pior ainda, querer conduzir a outros, como se fosse dono de alguma coisa. Poderíamos falar mais dos fariseus, mas por uma questão de hora nós vamos pular um pouco a história dos fariseus. E como prova também evidente das controvérsias que não são realidades nossas atuais, mas sim da época do Cristo e pós a presença do Cristo entre nós, Paulo, o apóstolo, deixou registrado objetivamente isso em suas cartas. Sugerimos a leitura das cartas de Paulo às diversas igrejas a quem ele se comunicava através das suas cartas. Grandes ensinamentos iremos encontrar. Mas o que eu quero destacar nesse momento é a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, lá no capítulo 4, no versículo 16, onde Paulo diz: tornei-me acaso vosso inimigo porque vos disse a verdade. Ou seja, Paulo, com sua condição peculiar de pregação, de informação daquilo que teria aprendido a respeito das verdades cristãs, falava de uma forma muito objetiva, muito clara, muito simples, muito próxima das realidades cristãs. E muitos dos irmãos em Cristo, que assim se diziam, apenas se limitavam a repetir aquilo que tinham ouvido dos outros, sem buscar no cerne da questão a profundidade que trazia a mensagem de Jesus. No nosso caso, estamos agindo de forma semelhante quando não buscamos entender a doutrina dos Espíritos e estamos simplesmente repetindo o que os outros dizem, fazendo o que os outros dizem. E não estou aqui dizendo para você rechaçar qualquer ideia, como também não assimile como grande verdade aquilo que você não conhece. Mas busque ver, vá atrás de uma referência bibliográfica. Por isso que sempre temos o cuidado de pôr nas nossas exposições várias referências bibliográficas, para que se alguém quiser, possa consultar, para saber se é invenção da minha cabeça, se eu estou mentindo, se eu estou criando alguma coisa,
ou simplesmente estou trazendo uma mensagem que o próprio Espiritismo nos faculta a oportunidade de aprender. Ou seja, ou nós fazemos por nós mesmos, ou nós nos ajudamos, ou simplesmente a vinda à casa espírita vai ser apenas um encontro social, como dantes e como hoje muitos dos nossos irmãos ainda estão a praticá-los, frequentando aos domingos ou aos sábados, ou seja, qual for o dia da semana, o templo. Não, hoje é meu dia de ir para o templo, de ir para a igreja. Hoje eu vou me confessar por isso. Como se ali estivesse a solução das realidades que a criatura humana precisa. Repetindo e nada de doutrina, nada de entendimento, nada de esclarecimento. Não, porque eu acredito nos espíritos. Eu sei que o espírito existe. E tem irmãos nossos que dizem que onde há espírito, existe o espiritismo. Triste engano. Onde tem espírito, não tem espírito. Tem fenômeno mediúnico, porque é o intercâmbio material e o mundo espiritual. Mas espiritismo, o advento do espiritismo passou a existir com a codificação espírita que Kardec recebeu dos espíritos. E não tem Pentateuco espírita, não tem kardecismo, não. Tem codificação espírita, que são as informações que os espíritos nos trouxeram através da condição mediúnica de muitos médiuns, não foi só um médium, como também não foi só um espírito, como foi ele. E Kardec as recebeu e a codificou. Não há kardecismo. O próprio Emmanuel diz isso muito claramente através de Chico Xavier. O Chico bateu muito nessa tecla. E ainda muitos de nós estamos ouvindo com alguma frequência. Então, que nós possamos ouvir isso do nosso irmão, sabendo que há aí pelo menos um pequeno engano ou um excesso de entusiasmo do irmão orador. E nós que somos ouvintes, que estamos recebendo as orientações doutrinárias da tribuna, precisamos consultar as informações que os oradores, os dirigentes, os trabalhadores em geral da Casa Espírita estão nos transmitindo, para saber se tem fundamento. Não é para julgá-los, mas para conhecer, para entender, para se ajudar. E não seguir um ao outro como cego, seguindo outro cego. Por isso que muitos de nós, às vezes, vêm à Casa Espírita e não conseguem ter as respostas ou esclarecimento. Porque fica limitado só ao que os outros dizem, ou os que os outros acham, ou as informações que eventualmente conseguimos receber através de uma palestra. Há irmãos nossos que dizem, com as palestras eu já me sinto muito bem, tá bom. Você pode até se sentir bem mesmo com as palestras. Estamos satisfeitos com isso, mas não é suficiente. Para você que precisa e quer conhecer a doutrina dos Espíritos, sem ler, sem buscar nos livros, e olha que hoje é tudo de graça. Na época do Cristo, era privilégio de alguns receber uma carta, saber ler. Hoje você encontra de forma facílima e de graça. A internet está aí. Sei nem quantos 3.000, 4.000, 5.000 grátis. A quem quiser poder ver. E aí, nós vamos nos referir a uma realidade humana onde Chico Xavier nos trouxe, através da obra Caminho Espírita, que deixamos também como sugestão para a leitura dos nossos irmãos. Obra que foi transmitida por um grande número de espíritos. No caso, é uma comunicação trazida pelo Emmanuel. Nos diz Emmanuel: quando a gota se viu semelhante a uma gema valiosa, a folhagem da primavera insultou o rio em que se formara. Sai da frente, monstro do chão. Assim, Emmanuel tenta lembrar nós que quando nós crescermos, nós evoluirmos, lembremos da água por onde nós passamos.
da água que nós bebemos, daquilo que nós comemos. Mas continua, irmão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a própria raiz. Não me suje os pés. Muitos de nós, quando ergue o pescoço, esquece. Tem um verdadeiro corpo que lhe sustenta da cabeça para baixo. Como esquece as suas origens, como esquece a sua família, como esquece a organização a qual faz parte. É o contrassenso humano que Emmanuel tenta nos alertar para despertarmos seu dedo. E continua Emmanuel dizendo: quando o vaso passou pela cerâmica em que nascera, gritou revoltado: não suporto essa luta. Acontece com alguma frequência. Nós, quando conseguimos vencer, é assim que a gente usa o termo, conquistarmos a nossa independência, quer seja pessoal, social, financeira, esquecemos de onde nós viemos. É isso que Emmanuel tenta nos chamar a atenção. Emmanuel continua dizendo: quando o ouro se ajustou ao palácio, indagou da terra que o produzira: que fazes aí, Barros? E nós, quando assumimos uma posição diferente, de regra, observamos aqueles que outrora fizeram parte da nossa realidade, nossos iguais, já não são tão mais iguais. Não é assim que acontece com o homem de sociedade, o homem que evolui? Continua Emmanuel dizendo: quando a seda brilhou na pompa da festa, disse a lagarta, que lhe dera a existência: não te conheço, larva mesquinha. Ou seja, mesquinha é a larva que tem criação e origem na realidade que a seda ocupa. Como nós, muitas vezes esquecemos quem foram nossos pais, nossos familiares, nossos mestres, a religião que nos esclareceu, a desobsessão que livrou do suicídio, a cura espiritual. Mas continua Emmanuel dizendo: quando a pérola brilhou, soberana, exigiu da ostra em que se criara: não te abendes de mim. Muitos de nós têm distância daqueles com quem viveu. Emmanuel nos diz ainda: quando o arco-íris se reconheceu admirado pelo pintor, acusou o sol e que o se fizeram: não me roubes a luz. Ou seja, a luz que foi recebida pelo próprio sol. Não é assim que acontece muitas das vezes com muitos de nós? A luz que nos iluminou, a luz que nos esclareceu, que nos deu formatura, que nos deu formação, que nos deu discernimento, que nos deu a condição de despertar, muitas das vezes é tida como uma condição oposta daquilo que vai nos destruir. Por exemplo, quando rejeitamos as próprias orientações cristãs, quando rejeitamos ou renegamos a humildade e a simplicidade do Cristo, muitos de nós não entendem, porque Jesus, por exemplo, lavou os pés dos seus servos da época. E por aí vai. Emmanuel conclui, copiando esses contrassensos figurados da natureza: o homem insensato, quando erguido ao pedestal do orgulho pelos abusos da inteligência, costuma escarnecer de si próprio, afirmando o orgulhoso: a vida é poesia e nada. Deus é ilusão. É mais uma vez Emmanuel ressaltando o contrassenso humano e nos chamando a atenção das nossas posturas, das nossas ideias, das nossas iniciativas, das nossas demandas, dos nossos comportamentos, das nossas relações interpessoais, daquilo que fazemos, daquilo que conquistamos, daquilo que queremos realizar, no meio em que habitamos, das ideias que queremos impor como razão ou como verdadeira muitas das vezes. É o homem, como
Emmanuel bem diz, esquecendo de onde veio, ignorando o que passou, não compreendendo cada pedra que compõe a sua construção e achando-se dono de uma grande situação ou posição social, esquece dos contrassensos que ele próprio é responsável, naquilo que deveria ser o motivo do esclarecimento, ou a reflexão pessoal da reconstrução e da cura interior, que no final é o que nós estamos buscando incondicionalmente. Pelo menos deveria ser quando viemos aqui. Ou seja, a doutrina dos Espíritos nos deixa muito claro que é a nossa psicosfera. Aquilo que pensamos, aquilo que vivenciamos, aquilo que produzimos em torno de nós. A nossa ordem de pensamento, a nossa ordem de valores, a nossa ordem de comportamento, invariavelmente é o que cria a psicosfera. Não, meus irmãos, a psicosfera nossa não é uma realidade particular, individual, não. Não é uma condição pessoal, também não. Ela não é só isso. Ela é uma realidade coletiva. Por isso, quando desencarnamos, nós, ainda seres superiores, muitos de nós nos encontramos no umbral. Por isso, muitos de nós ainda têm medo de ir para o umbral. É por isso que muitos de nós ainda acham que o umbral é um lugar circunscrito. Porque não conseguem entender que o umbral nada mais é do que uma condição vibratória de entendimento e de compreensão existencial do nível de pensamento que você alimenta dentro de si. E que essa psicosfera necessariamente existe e está ao nosso redor, interligado com cada um de nós, que estamos vibrando muito próximo da mesma condição existencial. Por isso, muitos se encontram coletivamente, às vezes, num grau. Por isso que muitos de nós aqui todos nós estamos relativamente ligados uns com os outros. Querendo ou não, aceitando ou não, compreendendo ou não. Essa é uma realidade. Por isso que o nosso irmão obsessor se liga a nós. Não é porque ele é um ser mau que quer me fazer mal. Não. É porque ele está ligado à minha condição existencial de valores, pensamento e entendimento. E eu, no meu dia a dia, na condução da minha realidade existencial, social, coletiva, profissional, familiar, seja ela qual for, pequena natureza, nós nos encontramos com as nossas situações de contrassenso, com as nossas condições que literalmente nos faz não entender o outro, não compreender o outro, não aceitar muitas ideias e querer que as realidades sejam feitas como as nossas. As nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa compreensão, aquilo que eu acho que é certo, sem buscar a razão, sem buscar o porquê. E a criatura humana não se dá conta que o livre-arbítrio existe para que ele possa aprender através dos seus próprios erros, das suas próprias condições impensadas. A grande lição que a vida nos dá é aquela que nós criamos em torno de nós. O nosso pensamento, a nossa realidade existencial, a nossa psicosfera, o nível de pensamento, de ideias e de valores existem porque nós a alimentamos dentro de nós. Muitas das vezes queremos saber se vamos conseguir ou não, se vamos vencer ou não tal ou qual situação. Ou muitas das vezes renegamos a existência de um mundo que nos chama a atenção, que grita por nós, que chama por nós, e nós simplesmente julgamos o que é certo e o que é errado. Aquilo que é certo é aquilo que eu acredito que é certo, eu vou seguir. Aquilo que é errado,
eu deixo de lado. O natural é um filtro que todos nós precisamos aprender a exercitar. Entretanto, o que é errado é um professor também, a vida lhe ensinando, para que você possa buscar o entendimento. Porque aqueles que estão cometendo os mesmos erros que a qual você julgou como errado, são irmãos nossos. Erros que muitas das vezes nós cometemos no passado. E qual a lama é rejeitada pelo ouro que chegou no palácio. A lama está aguardando verdadeiras condições de ser trabalhada, usada e melhorada para brilhar e reluzir no palácio mais adiante. Assim como nós. Esse é o nosso destino, a luz. Entretanto, estamos ainda abraçados com a lama ou com a atitude de rejeitar a condição da lama. Não, Silvio, porque a gente está na casa espírita, olha, eu já penso, eu já acredito nos espíritos, eu já aceitei Jesus. Quando eu desencarnar, eu tenho certeza que não vou para um umbral. Triste engano. Essa é a primeira ideia que tudo indica que nós vamos para um umbral. Falta a verdadeira compreensão do que diz os espíritos superiores, o que diz a doutrina dos espíritos, que alimentos e que ideias estamos alimentando em torno de nós, que estamos cultivando, que estamos criando na nossa realidade existencial. Não, Senhor, eu já trabalho, eu já faço caridade. Muitos de nós acham que é o suficiente. Mas faz muitas das vezes porque vê os outros fazerem. Lá na obra Segue-me, Emmanuel nos ajuda com uma profunda reflexão, nos falando das ligações com as sombras que deixamos ou que nós nos permitimos, através da nossa psicosfera, através das ideias, muito materialistas, né? Muito material, ou muito egoístas. Nos diz Emmanuel, estabelecida a ligação com as sombras por semelhantes tomadas de vigilância, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na moradia da alma. A desarmonia em casa. E sem nos apercebermos, as realidades que estamos vivenciando dentro de casa é fruto das sombras que alimentamos dentro de nós. E que em nós encontra espaço para ali habitar, sem dar-se conta que o ambiente familiar é fruto daquilo que nós somos, sem entender, compreender e aceitar daquilo que produzimos, e invariavelmente daquilo que trouxemos de outras vidas. Nos encontramos em família, inimigos muitas das vezes do passado, de outras vidas, para que ali reparemos os nossos erros. E muitos há que dizem, não, eu não sou dessa família. Não. Em outra vida, eu não venho mais com fulano, com beltrano, com cigano. Fiz cigano. A vida está lhe proporcionando a grande oportunidade para que a desarmonia em casa seja a harmonia que você precisa construir em sua vida. A realidade existencial que você precisa trabalhar. A grande lição existencial que a vida lhe proporciona para que você se eduque, para que você aprenda, para que você evolua. E aí prove a verdadeira condição que necessitamos, ou que necessita realizar para a melhoria individual. E continua Emmanuel falando das discórdias no grupo da ação. E muitas das vezes, no nosso próprio grupo. E aí estamos falando não do grupo de trabalho, não só de família, mas também dos grupos religiosos, não só os sociais, não só os grupos em que você participa, mas na própria tarefa, por que não dizer espírita? Até porque nós estamos aqui, ontem mesmo, no trabalho de desenvolvimento mediúnico, nós conversávamos. Não, porque eu vim e me senti tão mal. Me senti, olha, a vibração não está boa. Olha, eu não estou me sentindo bem. E
a pessoa não se dá conta que aquela vibração negativa, aquela vibração inferior, aquele mal-estar, é justamente a condição que você precisa dominar em si para praticar o desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento mediúnico não é incorporar, não é escrever através da psicografia, não é ver espírito, não tampouco ouvir. Desenvolvimento mediúnico é você se conhecer, se educar, se melhorar. E aí fazer do intercâmbio espiritual uma possibilidade harmônica. Sintonia é uma condição necessária, mas essa sintonia pode ser negativa. Pode não lhe ajudar, pode não lhe proporcionar a condição desejada na condição de evolução mediúnica. E aí o grupo de ação que nós participamos, muitas das vezes, apresentam discórdia, desentendimento. E não nos damos conta que é a sombra que guarda espaço dentro de nós que nos proporciona essa condição de não aceitação, de crítica, de não reflexão, de uma ideia oposta ser entendida como pejorativa ou negativa. E não se consegue aprofundar, porque fulano é crítico, Beltrano age de uma forma, às vezes, muito radical. E se esquece das palavras de fulano, se esquece das palavras de João, se esquece ou não ouviram a Ciro da Penha, para não acreditar em qualquer orador, mas sim procurar a informação que lhe é transmitida através da tribuna. Palavras essas, como eu disse, repito e faço essas as minhas. Não acrediteis naquilo que estamos lhe dizendo. Procure ver. Se tem fundamento, vá para a doutrina, reflita. Encontre o verdadeiro propósito dessas palavras, para que aí a discórdia que existe no grupo possa ser trabalhada construtivamente, e não com a prevalência daquilo que você acha que deve ser o certo. Compreenda, entenda, aprofunde, esmiúce a doutrina dos Espíritos, que é a doutrina cristã. Doutrina dos Espíritos sem Cristo não é doutrina dos Espíritos. Esqueça. Muitos ainda imaginam um espiritismo só com espíritos. Espíritos sempre existiram de toda sorte, de toda época. O espiritismo passou a existir com Jesus, sendo o Consolador prometido e enviado por ele. Poucos compreendem, acham que o espiritismo é só o fenômeno mediúnico. Tristemente, quanto falta para compreender e entender essas verdades. Aí, então, no dia que compreender, poderá começar a dizer: eu comecei a entender o espiritismo. O fogo da crítica é fruto, invariavelmente, das influências inferiores que os nossos irmãos nos atingem. E sem nos apercebermos, nos entregamos a ela. Tem que correr um pouco. O veneno da queixa é isso que a queixa é. Só sabemos nos queixar, lamentar, em vez de procurar a solução. Não, meus irmãos, a solução não está nos outros, não. Não está no que os outros fazem de errado. Se os outros estão fazendo errado, é problema dele. A nossa solução está em nós. Nos queixarmos só vai nos aproximar da realidade, daquilo que imaginamos ser errado. A doença imaginária, quantas vezes? Não, hoje eu não vou no centro porque eu estou me sentindo mal, hoje eu estou com uma dor de cabeça, olha, eu estou com mal-estar, olha, eu estou tão fadigada e não consegue se aperceber que é justamente a influência pejorativa que nos atinge para nos afastar do caminho, sem compreender que a mediunidade que habita em nós é justamente a condição necessária que você precisa exercitar e praticar. Com essas situações inferiores ou perniciosas que nos afetam, para que consigamos dominá-la, para que consigamos conduzi-la de forma adequada. Porque aí encontraremos a nossa verdadeira cura. A nossa cura não está em ninguém, não está no passe, não está na palestra, não está na mesa.
ou na campanha do filho. Tudo isso faz parte do processo que vai nos ajudar a compreender. Não estou dizendo que ninguém não faça isso, não, pelo contrário. É uma grande escola tudo isso que nós estamos dizendo. Mas, sem a devida consciência, sem um devido entendimento, vamos estar iguais cegos, seguindo cegos. E como Jesus disse, o cego que segue outro cego, ambos caem no fosso. Muita paz para todos. Bom, meus irmãos, chegamos ao final. E como no início, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento, mentalizar a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade que nos ofereceste na noite de hoje. Graças te damos, Mestre, pela certeza que nos proporciona das verdades que tu nos transmite através dos teus mensageiros, através da tua doutrina, dos teus evangelhos. Ajuda-nos, amigo, na pequenez que habita em nós, possamos nos abraçar em busca dessas verdades que sabemos são muito maiores que nós, mas que ao momento em que nos aproximarmos dela, nos aproximarmos de ti, vamos começar a despertar para as verdades de luz que tu nos proporciona. E assim, Mestre Maior, confiantes na tua presença entre nós, na tua assistência incondicional, suplicamos o teu consentimento para, em teu nome, finalizar os nossos trabalhos na primeira parte da noite de hoje. Muita paz para ti.